A paz do Senhor, queridos. Quero compartilhar o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quero refletir um pouco com vocês sobre o tema salvação. Mas para entendermos o texto, é necessário voltarmos ao contexto, que está lá no princípio, logo após a queda do homem, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, quando o Senhor Deus diz para a serpente que da semente da mulher ele iria gerar aquele que esmagaria a sua cabeça e consequentemente traria a vitória sobre o seu povo. Aleluia! E passado-se um tempo depois, o Senhor Deus levanta no capítulo 5 de Gênesis um homem chamado Noé e lhe avisa que o dilúvio viria sobre a face de toda a terra. E Noé passa 120 anos construindo uma arca e avisando aquele povo que se arrependesse dos seus maus caminhos. Porém, toda aquela geração corrompida não deram crédito à pregação de Noé, e todos eles um dia pereceram debaixo das águas do dilúvio. E o próprio Senhor Jesus Cristo testifica sobre essa verdade, quando ele fala lá em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 37, que assim como foi no dia de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Enquanto todos comiam e bebiam, casavam-se, davam-se casamento e se divertiam. Até que Noé entrou na arca juntamente com a sua família e com os animais, e não perceberam. E depois todos pereceram debaixo das águas do dilúvio. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Aleluia! E passado-se um tempo depois, no capítulo 12 de Gênesis, o Senhor Deus levanta um homem que é conhecido na Bíblia como o pai da fé, Abraão. E este testifica lá na frente, no capítulo 18, sobre a vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, na manifestação da teofania, juntamente com os dois anjos, que foram avisar sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Aleluia! E depois, queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma para os judeus, no capítulo 8, versos 56 e 58 de João, quando ele diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Então, queridos, passado-se um tempo depois, num período de 430 anos após a vinda de Abraão, o Senhor Deus levanta agora um outro homem chamado Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, para ser o libertador do seu povo, um grande profeta. E Moisés também profetiza acerca do maior profeta de todos, no capítulo 18, verso 18 de Deuteronômio, anunciando sobre o profeta Jesus Cristo que haveria de vir. Aleluia! O profeta da Galileia, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus! Então, queridos, o Senhor Deus continuou levantando mais e mais homens, mais juízes depois, e profetas, assim como o profeta Isaías, que foi o profeta messiânico, que anunciou no capítulo 9 acerca do nascimento do Senhor Jesus Cristo, do seu surgimento, do seu divino poder. Glória a Jesus! Então, queridos, todas as vezes que o Senhor Deus levantou homens, ele levantou esses homens para anunciar, para apontar para a verdade central das Escrituras, que a salvação só vem por intermédio da graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus Cristo testifica sobre essa verdade quando ele fala lá no capítulo 12 de Mateus, que todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia! E a Bíblia também nos fala, queridos, lá no capítulo 9, verso 15 de Hebreus, que o Senhor Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança. E também nos fala lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, a parte B, que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o próprio Senhor Jesus Cristo testifica sobre a verdade central das Escrituras, quando ele diz em João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! E o próprio apóstolo Paulo está testificando aqui, queridos, que a salvação só vem por intermédio do poder da graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra forma de nós conseguirmos a salvação e a vida eterna, senão por intermédio da graça de Deus e por intermédio, pela fé em seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aleluia!
E o próprio Senhor Deus fala lá em João capítulo 3, versos 16 e 17, num texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Em Lucas capítulo 19, versos 10, o Senhor Jesus ele fala que o Filho do Homem veio resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. Aleluia! Então todos os textos apontam para a verdade central das Escrituras. Através do poder de Deus, da graça de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus, somos salvos. E testifica também, queridos, quando diz lá em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Então, queridos, a salvação ela não vem pelas obras, a salvação ela vem pela graça de Deus, por intermédio, pela fé em Cristo Jesus. Somente através do Senhor Jesus Cristo nós conseguiríamos alcançar a salvação e a vida eterna. Somente através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Somente através do sangue derramado na cruz do Calvário por nossos pecados. O substituto que entregou sua vida por mim e por você naquela cruz do Calvário. O justo pelos injustos. O santo pelos profanos. Aleluia! Então, queridos, essa é a verdade central das Escrituras. Esse é o caminho para a salvação, para a vida eterna através de Cristo Jesus. Eu deixo essa mensagem com você para que você reflita. E mais uma vez que você lembre-se que o teu Redentor ele vive. Que o Senhor está mais uma vez te chamando. Para que você lembre que a salvação vem pelo intermédio dele. Somente pelo intermédio do sacrifício vicário. Pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Eu te peço mais uma vez, meu querido, se você puder me ajudar também. Que você deixe o seu like, que você se inscreva no meu canal, que você também ative os sininhos, que você também compartilhe em nome de Jesus. Me ajude nesta obra em nome de Jesus, meus amados, para que nós alcancemos o máximo possível de almas para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém?